Seja bem-vindo ao Culto na Sexta, meu irmão. Espero que você esteja animadão nessa sexta-feira para a gente estar aqui junto, adorando o nome do Senhor, conversando mais sobre o livro de Tiago. E antes de a gente começar, já queria dizer um negócio para você rapidamente, já vai dando like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, aqui ó, botãozão vermelho aqui embaixo, inscreva-se no canal. Então vamos juntos, ainda mais, né, fazer com que as pessoas ainda mais possam ter mais acesso àquilo que nós estamos construindo aqui nesse canal da igreja. Eu creio que muita gente será abençoada, já está sendo abençoada, sabe? Se está sendo abençoado nesse canal da igreja, comenta aqui, o canal da CIB é uma bênção, escreve aqui embaixo. Enquanto isso, é o seguinte, a gente fez uma coisa semana passada, funcionou bastante, que é pegar e enviar o link para um monte de gente que você conhece. Então, se você puder, pega aí, vai lá na lista de transmissão, bota no grupo da família, convida as pessoas para estarem com a gente aqui, estudando o livro de Tiago. Eu creio que as pessoas vão ser muito tocadas, impactadas com aquilo que Deus tem compartilhado aqui em nossas vidas. Para começar, eu queria dizer um negócio aqui para você rapidamente. Domingo agora são as eleições, então nós não vamos ter culto presencial. Então eu queria que você não venha aqui para a igreja, beleza? Então você não vem aqui para a igreja, o culto é presencial, então você fica bem tranquilo quanto a isso. Você pode fazer, né, o seu dever de cidadão, ir lá votar, e depois você pode ficar em casa aí. A gente está pedindo para que você tire 30 minutos, para que durante esses 30 minutos você possa interceder pela nossa nação. Nós estamos passando por um período de crise, né, aí na política. Então a gente também pede que você entenda que nós fomos chamados para ser pacificadores. Então, se você vai para a rua aí exercer o seu dever de cidadão, vai precisar passar pela rua, em algumas áreas, na verdade, que possam ter confusões. Então fica ali ligado, meu irmão, para que você possa não acontecer nada com você e você possa ser um pacificador também. Beleza? Vamos ver aí quem tá chegando aqui para estar com a gente. Tem uma galera dando com a gente aqui. E não se esqueça de comentar se você tá aqui na live. Comenta teu nome aí para saber quem é você, para as pessoas poderem interagir com você. Então vamos interagindo aí. Eu vou ao longo, né, aqui do culto, eu vou pedir para que você possa interagir. Você vai escrevendo aí seu nome aí que a gente vai interagindo. Tudo bem? Então, uns avisos rápidos. Dia 15, nós temos o passeio da família. Então, se você quiser participar, seria muito importante que você estivesse junto. Então, cola lá com o pastor Assis. Entre em contato com o pastor Assis ou qualquer pessoa do GIFAC, que nós temos o passeio da família no dia 15. No dia 29, beleza? Lá no final do mês, vai ser a nossa CIB em Casa de novembro. Se você não foi no CIB em Casa, você tem a oportunidade de ir de novo. De você ir pela primeira vez, né? Se você não foi, você não foi. Se você já foi, você tem a oportunidade de ir novamente. Então, o CIB em Casa vai ser aí em novembro, dia 29. E nós vamos manter os três lugares que a gente fez novamente, porque deu certo. As pessoas acharam com facilidade. Os lugares têm bastante espaço para a gente poder fazer a nossa comunhão, que é ali na casa de Júlio César e Marilene, frente ao Aula de Mata, Charles e Tati na Rua da Igreja, e perto ali da Curva do S, na casa de Lácio e Marcelo. A gente fez nesses três lugares. O CIB em Casa não vai ser em lugares fixos por enquanto, e nós vamos mudar bastante coisa, assim. Se você for num desses lugares e quiser visitar outro, você pode visitar. As pessoas facilitaram uns lugares, vão facilitar outros. Vai ser muito interessante. A nossa maior proposta de CIB em Casa é que você fique ligado aos irmãos, ligado ao propósito da igreja, não ligado ao anfitrião, dono da casa, nem ligado à pessoa que está facilitando. Então, por isso que a gente não vai fazer nos lugares fixos direto, nem com as mesmas pessoas liderando. Então o pastor liderou num lugar, ele vai liderar em outro, e a gente vai fazer isso aí. E eu creio que você vai ser abençoado. Então eu queria convidar você a estar no CIB em Casa com a gente, dia 29. E no último sábado desse mês de novembro, eu não me lembro exatamente qual é a data do último sábado, eu vou ver agora. O último sábado é o dia 26. Esse último sábado nós vamos ter um encontrão dos jovens e adolescentes. Nós vamos para a praia de novo, dia 26.
de novembro, vamos para a praia novamente. Então, vai ser bem legal. Vamos juntar o encontrão, que é um dia de lazer, com o nosso luau, que é um dia para gente comer. Então, a gente vai juntar e só fazer isso tudo na praia. Então, retira aí inicialmente é na praia, né? Se der tudo certo, vamos fazer na praia, assim. E você tira esse dia, então, pra gente poder estar junto. Beleza? Então, sem mais avisos, pega aí a sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem mostrado para nós. Muito obrigado por esse estudo do livro de Tiago. O Senhor possa abençoar e conduzir essa mensagem para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meu irmão, já abriu a sua Bíblia em Tiago? Espero que você esteja bem, né? Tá achando a minha cara um pouco inchada, meu irmão, que vou te falar. Eu fiquei muito cansado esses últimos dias, foram dias bem cansativos. A gente tá falando sobre provações, cara, e ontem foi o dia das provações na minha vida. Ontem foi um dia difícil, hein? Foi uma sequência de coisas, assim. Só pra você ter uma noção, né? Eu fui dormir tarde, porque eu tava terminando um trabalho que eu estava fazendo, e quando eu acordei, né, já acordei para trocar um negócio no meu carro que não tava funcionando, para Tati conseguir levar as crianças na escola. E quando Tati chegou para levar as crianças na escola, o carro quebrou no meio da rua. Então soltou lá uma peça. E aí, meu irmão, aquela correria de manhã, né? Acorda e bota a roupa e pega a Uber e vai correndo, e criança pra escola. E, meu irmão, conseguimos resolver de chamar o reboque. E aí, quando o reboque tá chegando, né? E já tava tudo certo. E aí, vamos pra casa. Quando eu vou ver, cadê a minha chave de casa? Minha chave de casa ficou no Uber, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Naquela hora que você dá um glória a Deus bem alto, você fala: louvado seja o nome do Senhor. E aí a minha chave ficou no Uber. E agora é outra correria para arrumar um chaveiro para abrir a casa. Sinistro, hein? E aí a Tati conseguiu fazer. Tati e meu pai estavam correndo para um lado, eu correndo para o outro, e conseguimos resolver tudo que tinha para resolver ontem. E quando deu tudo certo, eram as 5 horas da tarde. Então, foi um dia corrido demais. Então já vi que tanto meu rosto quanto o da Tati deve estar assim, de pessoas sonolentas. Mas eu me lembro, Tati só ficava assim para mim: tende por muita alegria passar por várias provações. Eu falei: rapaz, é mesmo, né? Pensando assim, né? Eu nem respondi a ela, não. Mas pensando assim: rapaz, eu acho que Deus reservou todas as provações pro dia da quinta-feira. Mas, meu irmão, eu experimentei uma parte, né, de que é ter por muita alegria passar por várias provações. Eu tive que parar e colocar em ação, né, aquilo que a gente gravou um vídeo que a gente soltou no Instagram, que é: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Então, me lembro que eu sentei com a Tati assim no fim do dia, eu falei: cara, o que Deus está querendo ensinar? Né, porque tem alguma coisa que o Senhor quer ensinar. Eu me lembrei ainda do que aconteceu no final, né? No final eu cheguei, fez tudo aí, fui botar meu chinelo aqui pra resolver as coisas aqui de casa. Quando eu botei meu chinelo, sabe o que aconteceu? Ontem fez um calor, né, meu irmão? Meu chinelo ficou aqui do lado de fora, ele encolheu, acredita? Ficou apertado, meu irmão. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus que o chinelo encolheu. E aí, meu irmão, cara, o que o Senhor quer nos ensinar com essas coisas, né? E aí eu fui dormir pensando nisso. O que o Senhor quer ensinar com o dia da aprovação? Então, se você está chegando agora, você pode voltar há 2 semanas. A gente está estudando sobre o livro de Tiago já há 3 semanas. A gente tem falado sobre provações, tentações, capítulo 1. E hoje a gente vai terminar o capítulo 1 falando sobre a verdadeira religião, versículo 26 e versículo 27. Espero que você tenha aberto sua Bíblia aí. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração,
a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Fecha os olhos, vamos pedir: Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa tocar os nossos corações, traduzir essa palavra e fazer com que a gente possa entender da forma que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente finalizar esse capítulo 1 de Tiago, vem 2 versículos que são simples. Então hoje a mensagem vai ser menor um pouco. São 2 versículos simples e eles são bem diretos e eles são bem reveladores em muitas coisas que a gente precisa lembrar, né? São coisas elementares que a gente precisa constantemente estar ligado. Então existem 3 características aí no exercício prático da religião. Ele está falando sobre religião, né? Se alguém supõe ser religioso. Então existem 3 características práticas aqui no exercício, na verdade no exercício prático da religião. Que Tiago está querendo ensinar esses dois versículos. O primeiro é o controle da língua. O segundo é a visitação ou cuidado com os órfãos ou as viúvas. E o terceiro é uma vida sem mácula, como foi a vida de Cristo. Então, o primeiro é o seguinte: quando ele está falando nesses versículos, ele é bem específico, sabe? A gente geralmente fala assim, umas regras gerais sobre você não ouvir, mas fazer, sabe? Mas ele está sendo bem específico aqui. Ele não está querendo dizer aquela pessoa que é ouvinte da palavra, mas não faz, sabe? Ele foi mais específico quando ele diz praticamente assim: um adorador que não faz. Seria isso. Adorar a Deus, ter uma vida de adoração, ou não simplesmente adorar, mas fazer também. Então, quando ele trata-se de religiosidade, essa palavra religioso aqui, que ele está querendo se referir, ela vem do original trescos, que tem a ver com dado a observâncias religiosas. E esse religioso aqui não é no sentido pejorativo. Às vezes a gente usa a palavra religioso, que já se tornou um sentido pejorativo, né? O irmão é religioso, né? E talvez tenha começado, talvez isso seja o princípio desse conceito, né, do religioso ser algo pejorativo. Tem a ver com o que a gente vai falar aqui, mas eu queria que você entendesse um pouco mais atrás dessa palavra. A palavra religioso é religião, que tem a ver com ligação, religação, ou imagine religado a Deus. Vamos pegar esse princípio aí de religado a Deus ou ligado a Deus. Então, a palavra aqui, religioso, tem a ver com observâncias religiosas. Então, se a gente for substituir no versículo, ficaria assim, ó: se alguém supõe ser uma pessoa que tenha observância nas questões religiosas, ou seja, se alguém supõe ser minucioso em cumprir questões práticas da vida religiosa, como ir aos cultos, orar, jejuar, dar esmolas, ou caridade, a Bíblia chama isso, caridade e dar esmolas. A gente às vezes usa o termo esmola como algo bem pejorativo hoje, né? De para esmola para pessoas em situação de rua, não, mas quando a Bíblia diz esmolas, também tem a ver com vamos abrir mais, ampliar mais isso, né? Você ajudar aquele que precisa com algo que você possa dar, né? Algo material que você possa dar. Então, ele está querendo dizer o seguinte: se você vai ao culto, ora, jejua, lê a Bíblia, é uma pessoa que dá esmolas, mas deixa de refrear a sua língua, você está enganando a você mesmo. Então, nesse caso aqui, ele está se referindo a coisas práticas que a gente faz na vida.
da vida religiosa, beleza? Da vida do nosso cotidiano cristão. De frequentar os cultos, como eu já disse. Então, um homem que é rigoroso, que é minucioso em cumprir essas coisas, mas não refreia a sua língua, está enganando a si próprio, porque a sua religião é vã. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com aquilo que você diz, aquilo que você comunica. A gente falou sobre comunicação semana passada, lembra? Aquilo que você comunica, aquilo que você diz, a sua boca, as palavras que saem da sua boca, tem total ligação direta com aquilo que você está sentindo. Sabia disso? Até o seu rosto fica mais bonito se você estiver alegre. O coração alegre aformoseia o rosto. Se o seu rosto fica bonito quando você está alegre, imagina o que você fala. Se o seu rosto fica bonito quando você está feliz, imagine quais são as palavras que você libera sobre as pessoas. As palavras que você libera sobre você. As palavras que você libera sobre as situações. Então, meu irmão, a fala é algo levado muito a sério por Deus. Se você prestar atenção, Deus ele criou o mundo a partir da palavra. Ele disse, haja luz, ele disse... separai a parte da terra da parte do mar. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele disse que para que fossem criados os peixes, os animais terrestres, os animais que voam, as plantas. Tudo foi criado através da palavra. Então, Deus, ele leva muito a sério a palavra dita. Vamos lá. Deus escolhe homens na terra para serem sua boca. Ele fala para Jeremias. Jeremias 15:19. Se você separar o vil do precioso, serás minha boca na terra. Deus, ele dá muita importância à fala. Se confessares, que sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou dos seus mortos, se crer com o coração e confessar com a sua boca, será salvo. Você percebe que a confissão, a palavra dita, aquilo que sai da sua boca, tem muito significado no mundo espiritual, tem muito significado para Deus. Então, a língua, ou a fala, quando ele fala a língua, a gente pode ampliar para o jeito de se expressar. Porque hoje em dia você não fala somente com a sua boca também, você fala com post na internet. Você não está dizendo, mas você está comunicando. Naquela época da Bíblia não tinha, rede social, nem telefone. Então tudo era comunicado aqui. Então preste atenção, se Deus leva tanto a sério a palavra, a comunicação, principalmente a palavra dita, você não acha que Deus leva em consideração aquilo que se diz? Aquilo que você fala, aquilo que você se comunica, como você se expressa? Então o Tiago está dizendo aqui, meu irmão, que se você tem uma rotina rigorosa com observâncias religiosas, lê a Bíblia, vai para a igreja, jejua, dá esmolas, automaticamente isso deveria gerar algo diferente dentro do seu coração. Isso construiria coisas diferentes dentro de você, e através dessa construção de coisas diferentes, o seu coração ficaria cheio de Deus, certo? E isso seria exposto através da sua fala. Então, naturalmente, você vai falar coisas que agregam, naturalmente você vai falar coisas que edificam, coisas que abençoam. Naturalmente, a sua boca, naturalmente, sem você se esforçar, ela vai ser usada como um canal de bênçãos, como coisas que o Senhor quer fazer. Então, é o contrário também, a verdade, que é o que o Tiago está dizendo.
Ele pega pelo final, né? Se a sua boca está falando coisas que não agregam, se são coisas que não edificam, se a sua fala é uma fala que não vai de acordo com aquilo que se espera de alguém que está orando, jejuando, lendo a Bíblia, indo à igreja, dando esmolas, talvez você esteja fazendo isso, mas com o espírito errado. O espírito errado que eu digo é o seguinte: é que a essência daquilo que você está fazendo talvez não esteja no lugar certo. Talvez você não esteja fazendo aquilo ali de uma forma em que o Senhor seja o centro da sua vida, em que aquilo esteja gerando fé no seu coração, e aquilo não está transformando o seu caráter. Por isso que a sua boca fala tantas coisas que vão ao desencontro de coisas que você faz. Então fica uma coisa meio que contraditória, né? As coisas não casam, sabe? Por isso que muitas pessoas falam: caramba, tá vendo aquele irmão? Pô, ele é da igreja, hein? Por isso que existe o mau testemunho. A religião é vã, mau testemunho. Você está fazendo tudo isso, mas as pessoas não conseguem perceber uma mudança na sua vida, porque a sua fala te condena. A sua fala expressa que não existe uma atuação ali do Espírito Santo de Deus naquele momento na tua vida. Então eu posso formatar uma frase dizendo que a sua fala vai denunciar se existe ou não a atuação do Espírito Santo na sua vida. Forte, né? A nossa fala denuncia se existe ou não o Espírito Santo atuando em nós. Já parou para pensar nisso? E aí eu deixo no ar aqui uma pergunta: o que o Espírito Santo tem feito e falado na sua vida? Como você tem se expressado? O que você tem dito? Eu acho que isso é uma palavra para todos nós, né? Estava estudando isso, eu estava analisando a minha vida, sabe? O que eu tenho dito? Tem áreas da minha vida que eu preciso mudar o meu discurso. Por quê? Porque o nosso discurso, a nossa fala, a nossa comunicação, ela denuncia se existe ou não a atuação do Espírito Santo. Entendi porque essas coisas seriam vãs, a religião seria vã, porque denuncia através da sua expressão. Vamos para o próximo versículo, versículo 27, diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos lá, o que ele está querendo dizer com isso? Algumas pessoas pegam esse versículo e tentam entender que ele está dando um conceito do que é a verdadeira religião. Ou seja, eu já ouvi pessoas falando isso. Não, irmão, a verdadeira religião não é ir à igreja, estar com Deus. Não, a verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva. Então vamos lá. Tiago, ele não está dando um conceito aqui do que é a verdadeira religião. Ele está dando uma expressão ou uma... Escrevi uma palavra aqui que é um pouco melhor de a gente entender. Ele está dando uma declaração. Melhor assim. Porque esse não é o conceito. Se você vê, a verdadeira religião não tem a ver somente com isso. Isso não é um conceito do que é ser só ligado a Deus. Beleza? Mas isso é uma declaração. Existem outras declarações que você junta um monte e cria um conceito. Beleza? Mas o que ele está querendo dizer aqui nessa situação é... Ele não está querendo resumir a ligação a Deus ou a verdadeira religião a uma pureza de ações de visitação de órfãos e viúvas e tal. Não.
eu fazer caridade, mas ele está querendo dizer que isso é algo fundamental e também uma expressão importantíssima se há ou não atuação do amor de Deus no seu coração. Por que ele usou órfãos e viúvas aqui? Porque os órfãos e as viúvas, naquela época, eram pessoas que não tinham nada. Se você não tivesse pai nem mãe, já era. Se você fosse viúvo também, já era. Você não tinha terra, você não tinha nada. Nada. Então, a situação para quem era órfão e viúva era terrível. Não é hoje em dia, já é um pouco mais simples. Não é tão fácil, mas não é como nos dias da Bíblia. Então hoje a gente pode talvez ampliar um pouco mais a situação do órfão para a viúva para aqueles irmãos que precisam, os irmãos necessitados. Ou seja, ele está querendo dizer aqui em relação ao cristianismo egoísta, que é a religião que só pensa em si mesmo. Ele está querendo dizer que o nosso relacionamento com Deus, a nossa ligação com o Senhor tem a ver com o relacionamento que nós temos também com as pessoas. A nossa ligação, a nossa religião, ela é expressada através dos relacionamentos que nós temos uns com os outros. Entende? Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Você já percebeu que a maioria das coisas de Deus tem a ver com as pessoas? Por isso que a igreja, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem a ver com pessoas. Então, você vai ver que você serve a Deus servindo pessoas. Então, o relacionamento com pessoas é fundamental para viver o cristianismo e a verdadeira religião. Ele está querendo dizer que você não basta você ir à igreja, orar, jejuar, dar esmolas, fazendo isso, sabe, por fazer. Lá no início, se a sua fala te condena, se a sua religião é vã. E também está querendo dizer que se você não olha ao seu próximo, tem algum problema com a sua religião também. Você precisa olhar ao seu próximo, você precisa tirar um pouco o seu eu do centro da vida, da sua vida religiosa. Isso tudo é mudado quando você coloca Jesus no centro da sua vida religiosa. Por exemplo, todas as coisas que acontecem, elas não são para servir você, mas as coisas da sua vida são para servir Jesus. E aí, quando você coloca que Jesus é o centro, você vai entender, porque Jesus ele quer tocar não somente a sua vida, mas a vida dos seus semelhantes, as pessoas perto de você. Então, uma vez em que Jesus vira o centro da sua vida, somente da sua caminhada com Cristo, automaticamente, naturalmente, você vai ser uma pessoa que vai perceber as pessoas ao seu redor. Mas quando você é o centro da sua caminhada, dificilmente você vai perceber. Você vai para a igreja e você vai fazer todas as coisas pensando somente naquilo que pode acontecer de bom na sua vida. E pode acontecer muita coisa boa na sua vida. Mas às vezes a gente fica tão interessado, tão preocupado com a nossa própria vida, com as campanhas que nós estamos participando, que a gente esquece de olhar as pessoas que estão próximas a nós. E a gente acaba não tendo uma vida de igreja. Então você vê que a vida de igreja, de você estar cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, isso é muito importante para que você tenha essa ligação com Deus. Então vamos lá, um pouco mais. Você frequentar reuniões presenciais tem a ver com isso também. Meu irmão, eu sou um defensor do culto online. Eu acho que o culto online é muito bom. Eu acho que o culto online melhora muito a experiência que você tem em relação a entender a palavra e prestar atenção. Mas você está em casa. Eu sei, cara. Eu sei. Você está em casa, mas aqui... Você está em casa, mas eu estou olhando dentro dos seus olhos. Eu estou muito mais perto de você do que se você estivesse sentado lá na igreja. Você estaria longe. Você não consegue olhar nos meus olhos na igreja.
Então a sua atenção é facilmente desviada. Apesar de todo mundo em silêncio, a sua atenção ela pode ser desviada ali. Então na igreja a gente precisa falar gritando. Já percebeu que a palavra é tipo, meu irmão? Para causar um impacto, você prestar atenção. Para que a nossa voz ela seja aquilo que chama mais a tua atenção no ambiente. Para que você preste atenção e a palavra possa penetrar no seu coração. Você percebeu que os assuntos aqui no culto na sexta, eles não são gritados, ele não está gritando aqui, a gente está conversando. Mas por que eu posso falar nesse tom? Porque você está me olhando aí na sua televisão e parece que eu estou olhando nos seus olhos. Então a sua absorção, ela, nesse caso, pode ser maior. Entendeu? E eu gosto muito do culto online. Eu acho que o som é muito melhor. Muito melhor você escutar na sua casa o som do que lá no salão. Não tem problema de acústico, não tem problema nenhum. Aí é só você aumentar. Se você não gosta de som alto, tem irmão que não gosta de som alto, baixa a televisão. Se você gosta de som baixo, aumenta a televisão. Então o culto online, ele proporciona pra gente isso, uma qualidade melhor de comunicação visual. Porém, o culto online, ele não tem algo fundamental, que é o contato. O culto online, a gente tá sozinho aqui. Eu tô falando, você tá me ouvindo, não tô nem te vendo. Você tá me vendo, mas eu não tô te vendo. Eu sei quem é você quando você escreve seu nome no chat. No culto online, meu irmão, às vezes você tá chorando porque uma palavra tá tocando no teu coração e não tem ninguém pra orar por você aí. No culto online, você tá sentado aí e às vezes você tá sendo confrontado com alguma coisa, às vezes você fica chateado, você vai mudar. Então essas são as coisas contra do culto online. Mas tem muitas coisas boas do culto online. Eu gosto muito de assistir culto online. Mas é suficiente? Não. Por isso que a gente motiva você às vezes, cara, vem aqui na mobilização de oração. Seria muito interessante se você estivesse aqui orando com a gente na mobilização de oração. Por quê? Porque você vai estar aqui perto. Então, venha na mobilização de oração. A gente está sempre incentivando você a vir para orar com a gente. Então você consegue prestar atenção que o auxílio em casa tem a ver com você orar uns pelos outros também. Tem a ver com você tocar as pessoas, alguém orar por você, alguém se preocupar com você, alguém ver que você está necessitado, você ver que alguém está necessitado. O auxílio em casa é uma oportunidade que você tem de expressar essa ligação que você tem com Deus. Por isso que a gente começou novamente esses grupos. Então você consegue perceber a importância de você estar no auxílio em casa. A importância de você ir, por exemplo, no passeio da família. Estar junto com as pessoas da igreja é importante. A importância de você vir no Cine Pipoca que teve, a importância de você estar, sabe, nos eventos. São os melhores eventos? Não, não são os melhores eventos. Presta atenção, muitas coisas que a gente faz na igreja, o sentido não é aquilo que você está vendo, mas o sentido é o que é gerado indiretamente por causa daquilo. A gente para e vai, por exemplo, assistir um jogo de futebol junto. Por que a gente faz isso? Porque é legal assistir jogo de futebol junto? Às vezes não, às vezes é melhor assistir sozinho, às vezes é melhor assistir no estádio, mas a gente assiste junto porque é legal estar perto. A gente marca café da manhã na igreja. Pô, porque é legal, porque é bom. Não, às vezes não é bom. Às vezes o café da manhã na sua casa é bem melhor, é bem mais gostoso. É bem melhor, você tá bem mais à vontade, o conforto é bem melhor. Mas você está no café da manhã na igreja, você está por quê? Porque é legal estar perto. Tirando aí o congresso de mulheres, que provavelmente a comida vai ser melhor. Que vai ser num hotel e você vai dormir bem, né? Ali então não entra muito nesse meu critério de comparativos. Mas às vezes você dorme na igreja no Intertim, no Interkids.
no chão, dorme mal, né? Mas por que se faz isso? Porque é legal estar junto. Esse é o sentido, meu irmão. Estar junto, fazendo coisas juntas. Consegue perceber? É legal estar perto, junto. Isso é viver igreja. Isso é prestar atenção na necessidade do outro. É a oportunidade que alguém tem de orar por você, de ser bênção na sua vida. A terceira e última é uma vida sem mácula, como foi a vida de Cristo. Então, além da caridade, a manutenção de uma pureza na sua vida pessoal é outro meio que a verdadeira religião se expressa. A verdadeira religião se expressa no sentido de você ter uma vida pura e santa. E você precisa ter uma vida pura e santa. Porque o seu testemunho tem a ver com isso. Tem a ver com você ser uma pessoa que dá um bom testemunho através das suas ações. Porque senão, meu irmão, o que vai adiantar você fazer todas essas coisas e você ir à igreja, ter todas essas coisas expressamente religiosas que a gente chama, que essas observâncias rigorosamente, mas você dá um mau testemunho na sua expressão. Então é muito importante que você leve isso em consideração. Ter uma vida de santidade pessoal é importante. E a gente não precisa falar muito sobre isso, que a gente já falou bastante sobre ter uma vida de santidade. Mas é o controle da língua, a maneira que você olha e ajuda o seu próximo e a maneira com que você tem uma vida de santidade. Essas três expressões são características do exercício prático da religião. Precisamos controlar nossa língua. Precisamos olhar as pessoas ao nosso redor. E nós precisamos ter uma vida de santidade. É isso que o Tiago está ensinando aqui no capítulo 1, os últimos 2 versículos. Feche seus olhos e imagine comigo, pense na sua vida e como está a sua vida. Será que você tem... Como tem sido denunciada a sua vida, né? Através das suas expressões, através da sua fala e através do seu olhar ao próximo. Será que você tem alguma dessas 3 áreas que Deus precisa tocar a sua vida? Se você tiver, queria que você orasse comigo. Deus, mostra-nos quais dessas áreas o Senhor precisa tocar-nos. Transformar o nosso coração, e nós oramos que o Senhor possa fazer uma transformação em nós hoje. Transforme o nosso coração, transforme o nosso caráter, transforme o nosso jeito. Faça-nos expressar a verdadeira religião em nossas vidas. Controlar a nossa língua, olhar as pessoas ao nosso redor e ter uma vida de pureza. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Se puder, volte aí, assista os outros dias, né? As outras palavras sobre o livro de Tiago, que você vai ser abençoado. Lembrando que semana que vem nós não temos culto na sexta, porque nós vamos estar servindo ali no acampamento de mulheres. E nós vamos levar os equipamentos. Provavelmente nós vamos fazer uma transmissão ao vivo dos cultos lá. Então você fica ligado para que você possa estar com a gente também aí conectado. Então a gente vai ver se a internet lá estiver funcionando. Parece que está. Mas se tudo der certo, nós vamos transmitir algumas coisas. E você vai poder participar com a gente. Então, sexta-feira a gente não tem culto na sexta. Esse horário vai estar passando o culto lá do acampamento de mulheres. Eu convido você a colar aqui e prestar atenção e poder se conectar com a gente também. Lembrando que domingo não temos culto por causa das eleições. E fique na sua casa aí
depois que você assim que você acordar, ore, né? Faça o que você tem que fazer, fique na sua casa aí, resguardado, né? Vai votar e fique na sua casa, porque vai ser um dia difícil, né? Vai ser um dia meio complicado, então fica ligado aí. Tudo bem, meu irmão? Então vamos engrandecer o nome do Senhor todos juntos? Engrandecido seja o Senhor. CIB é a igreja que ama e abençoa. Fique na paz.